Prezadas irmãs, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nosso Senhor. Na primeira leitura, a liturgia hoje nos oferece um trecho do terceiro canto do servo de Javé, ou do servo do Senhor. Este personagem, que aparece 4 vezes em Isaías, aqui ele diz: o Senhor abriu meus ouvidos e eu não resisti nem voltei atrás. Abrir o ouvido é obedecer. Obedecer é uma palavra que vem do latim de ob audire, abrir o ouvido e praticar aquilo que o outro está me falando. Isto é obediência. Este servo é obediente. A quem? Ao Senhor. Eu ofereci as costas para me baterem, ofereci as faces para me arrancarem a barba, e não desviei o rosto dos bofetões e das cusparadas. Este servo agora lembra, até com detalhes, a paixão de Jesus, esbofeteado, açoitado. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o meu rosto firme como a pedra, porque sei que não sairei humilhado. De fato, a cruz teve como consequência, como desfecho, a ressurreição. O final foi a glorificação e não a humilhação. Ao meu lado está quem me justifica. Quem me fará objeções? O servo sabe que Deus está do lado dele. Quem é meu adversário? Que se aproxime. Sim, o Senhor Deus é o meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Aqui vemos um servo de Deus, sofredor e confiante em Deus. E se ele sofre isso aí tudo, é porque ele foi obediente. Obediente até a morte. O Salmo 114 canta um louvor ao Senhor que liberta os que estão angustiados. Quando o salmista diz: salvai, ó Senhor, minha vida, o Senhor vem e defende-o. Liberta a sua vida da morte, enxuga o pranto dos seus olhos, e o salmista diz: andarei na presença de Deus junto a ele na terra dos vivos. De fato, Jesus, depois de tanto sofrimento, foi exaltado pela sua ressurreição. A carta de São Tiago é uma séria advertência àqueles que têm fé, mas não a põem em prática. A fé sem obras é morta. Ela não me salva. Se eu digo que creio em Deus, mas não obedeço ao que Deus me manda. Se eu acredito no amor de Deus por mim, mas eu não pratico esse amor ao próximo. Depois que nós fomos justificados pelo batismo, que já estamos em estado de graça, se quisermos nos salvar, agora temos que praticar obras. Obras estas que terão méritos sobrenaturais. E se nós não praticarmos, não seremos salvos, porque o que importa é a fé operando pela caridade, e o Senhor vai cobrar de nós os frutos. O Evangelho apresenta hoje, segundo São Marcos, a ida de Jesus com seus discípulos a Cesareia de Filipe e uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A opinião pública está dividida. Uns dizem que ele é João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas. Jesus então faz a pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem responde imediatamente, porque era o primeiro da classe, é Simão: tu és o Messias. Mas Jesus proíbe severamente de falar a alguém a seu respeito. É verdade que Simão respondeu bem, e respondeu porque isto foi revelado pelo Pai. Mas ainda não é hora de falar que Jesus é o Messias, porque nem sequer Simão entendeu tudo sobre este Messias. Ele pensa no Messias glorioso, sentado num trono de ouro, chefiando cavalos, carros, exércitos, tropas, libertando Israel do poder dos romanos. Ele pensa assim. Ele é incapaz de pensar em um Messias crucificado e coroado de espinhos. Isso para ele é um escândalo. Por isso ele ainda não pode revelar ao mundo que Jesus é o Messias. Ele tem que entender primeiro em que sentido ele veio ser Messias. Em seguida, começou a ensiná-los dizendo:
O Filho do Homem deve sofrer muito, deve ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e deve ressuscitar ao terceiro dia. Quando alguém começa a falar muitas coisas ruins, eu estou doente, eu vou morrer, os amigos aproximam-se e dizem, não fala isso não vai acontecer com você. Assim fez Pedro, quis que Jesus deixasse de falar de morte, de sofrimento, não fala isso nunca vai te acontecer. E falou com boa intenção, e falou chamando Jesus à parte, para não envergonhá-lo. Mas ele não entendeu que ao tentar afastar Jesus da cruz, ele estava servindo de obstáculo a ele. E esse obstáculo é designado pela palavra Satanás. Satanás é o adversário que não está querendo deixar Jesus cumprir sua missão. Ele veio para dar a vida. Ele veio para morrer a fim de que nós tenhamos a vida. E impedir a morte de Jesus é travar a sua missão. Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Os homens pensam em dinheiro, sorte, saúde e vida longa. Deus pensa diferente. Ele pensa na cruz como um meio de obter a glória. Pensa na morte como caminho para chegar à vida. Pensa na humilhação como necessária para chegar à glorificação. Pensa na semente que precisa cair na terra e morrer para produzir muitos frutos. Esta vida que passa pela morte, os homens não entendem. E porque não entendem, querem brincar de ter uma vida para sempre aqui na terra. Não olhar para a morte, fazer de conta que ela é para os outros, mas não para mim. Não querer enfrentar a morte é falta de maturidade. A gente só amadurece quando entende, a morte é minha. Sou eu que vou morrer. E eu não sou maior que Jesus, que morreu por mim, no lugar de mim e antes de mim. Como eu posso me dispensar da morte que ele próprio sofreu? Se ele sofreu, eu devo sofrer também. Então, Pedro, que entendeu que Jesus era o Messias, não entendeu que esse Messias seria um servo sofredor. Ainda não entendeu. E Jesus agora dirige-se à multidão. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. A cruz que ele vai carregar, nós também devemos carregar. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser viver, gozar, aproveitar, vai perder a vida. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salva-la. Perder a vida é deixar todas essas coisas que o mundo nos oferece. As pessoas do mundo dirão, você não está vivendo, você está só dentro da igreja rezando, você não faz aquilo que nós fazemos, você não se diverte como nós, não se veste como nós, não fala como nós. Enquanto nós vivemos, você na verdade está morrendo. E esta morte dia a dia chama-se mortificação. Nós estamos morrendo. Mas esta mortificação é semente de eternidade, porque é morrendo que se vive. E não há outro caminho para chegar à vida a não ser aquele que passa pela morte. Morte que significa a renúncia de mim mesmo, um freio à minha vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus iria libertar-nos de quê? Segundo São Pedro, iria libertar-nos da opressão dos romanos. Mas Jesus iria libertar-nos de algo bem mais radical do que uma opressão política. Iria libertar-nos do pecado. E o pecado não se vence com espada, armas e soldados. O pecado se vence com o sacrifício que ele ofereceu ao Pai por nós. O pecado se vence com amor, através do derramamento do seu sangue. Foi assim, amando até o fim, e desapegando-se de si mesmo, esvaziando-se de si, até deixar o seu coração vazio de sangue e de água, que ele nos deu a salvação e nos indicou o exemplo. Portanto, não devemos pensar na morte como a pior coisa. Quem pensa assim são os que não têm esperança. A pior coisa para nós é o pecado, porque o pecado ofende a Deus. Se nós morrermos sem pecar, louvado seja Deus. Se morrermos em estado de graça, a morte será a passagem da vida para a vida. Vamos pedir a Maria Santíssima, que entendeu tão bem estas palavras do seu Filho,
que nunca quis nada para si mesma, que sempre se conformou perfeitamente à vontade divina e acompanhou Jesus na cruz até o momento supremo da sua morte, que ela nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe, Maria Santíssima.